Paz e graça, queridos e amados irmãos, 13ª aula da Escola Bíblica Digital, preparação para o batismo. Hoje estaremos falando, do Ministério da Palavra. Que coisa maravilhosa poder falar do Ministério da Palavra, algo que eu amo, que eu nasci para fazer e creio que muitos dos irmãos também se identificam dessa forma. Bom, Ministério da Palavra. Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão e para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino, na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Isso nós vemos claramente, irmãos, lá em 1 Coríntios 12, que nós recebemos os dons do Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos edificar, a igreja, para que nós venhamos a pregar o Evangelho. Uma das coisas que é maravilhosa, quando nós chegamos ali em Atos dos Apóstolos e começamos a ler e vemos ali o Pentecoste, o poder do Espírito Santo se manifestando naquele momento, um momento decisivo para a igreja, e que para nós agora esse Pentecoste acontece quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passamos a ser morada do Espírito Santo. Isso não significa que nós não temos que buscar, não, nós temos que buscar para sermos cheios do Espírito Santo, cada vez mais. Temos que ser temos que lembrar que somos como uma garrafa, podemos estar quase vazios, mas o nosso objetivo é estar transbordante do Espírito Santo, buscando na palavra, em oração, nos submetendo ao Senhor em obediência, entregando a nossa vida ao Senhor. Então, nós somos chamados para testificar, sermos testemunhas, Atos 1:8, sermos testemunhas em todos os lugares. Somos chamados também para pregar a palavra, o ide, Mateus 28, lá dos 18 ao 20, algo maravilhoso, Somos chamados para isso, todos nós somos chamados, certo? Entretanto, e aí eu quero aproveitar o ponto 1, Deus escolhe, chama e separa certos homens, de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da sua palavra. O pregador da palavra é um porta-voz de Deus entre os homens. Cabe-lhe a missão semelhante àquele realizada pelos profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão supremo. Aqui eu quero explicar uma coisa, porque pode parecer que nós trazemos profecias ouvindo a voz de Deus agora e transmitindo. Agora nós fazemos o quê? A nossa profecia está escrita. Nós lemos, estudamos, nos preparamos. Hoje o mínimo que a gente leva para fazer uma pregação são 8 horas de estudo, porque nós temos que ter temor. Nós estamos falando a palavra de Deus dos filhos de Deus. Então, nós transmitindo, ensinando tudo que o Senhor mandou que nós venhássemos guardar, ensinando as pessoas, fazendo discípulos, esse é o nosso chamado, ensinar a palavra, pregar o evangelho, testificar, batizar, formar discípulos e para que esses formem outros discípulos. Então, é bem nessa realidade. Nós não temos mais a inspiração. Nós somos iluminados. Então, nenhum pastor vai dizer uma coisa que tenha o poder como da palavra de Deus. Jamais. Isso não existe. Ninguém vai reescrever a Bíblia como alguns acham que pode fazer, ou alguns querem dar uma de Deus e falar as coisas e aquilo ter o peso da palavra de Deus. Não permita isso na sua vida. De forma alguma. O Espírito Santo nos ensina a palavra de Deus. O papel aqui deste servo, e eu uso a palavra servo, do pastor, que na Bíblia não traz esse termo pastor para o que trabalha, mas vai trazer ali presbítero, diácono, bispo,
vai usar esses termos para o mesmo papel que hoje nós conhecemos como pastor. Mas o bom pastor, na palavra de Deus, esse termo é usado apenas para Cristo, que ele é o bom pastor. Nós somos servos, nós servimos aos irmãos na edificação, no ensino, né, na educação cristã, no amor, dando testemunho, mostrando como viver a vida cristã, certo? Jamais permita que saia disso. Jamais dê atribuição a um pastor ou autoridade a um pastor sobre sua vida que só pertence a Cristo Jesus. Ok? A obra de porta-voz de Deus tem finalidade dupla, a de proclamar as boas novas aos perdidos e a de apacentar os salvos, cuidar, servir, né? É aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, né? Lavar os pés dos salvos. Quando um homem convertido dá evidências de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e de possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras para o seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo, formal e publicamente, em reconhecimento da vocação divina já existente e verificada em sua experiência cristã. O que ele está falando? Irmãos, o pastor é pastor mesmo antes dele ir para o seminário, mesmo antes dele ser separado pela igreja, ser enviado, mesmo antes de passar pelo concílio. Quem é, já é. Não adianta eu pegar uma pessoa que não é nada na igreja, que não trabalha na igreja, não se envolve, mandar para o seminário, querer que ele saia um pastor de lá. Não vai acontecer. Porque é Deus que gera isso. O pastor já é pastor antes de ir para o seminário, já cuida das pessoas, já é um líder, já paga o preço, já é um homem que é diferenciado, e a igreja vê isso e reconhece que Deus chamou e separou. Separou o que? Santificou para aquela obra. Então, esse é o nosso costume. Aqueles de vocês que desejam trabalhar, né, como diz a palavra, boa coisa almejam, mas já devem mostrar esse trabalho agora, antes de serem escolhidos. A igreja só vai concordar com Deus e dizer, não, vamos separá-lo, vamos mandá-lo, vamos firmar isso para que ele seja uma bênção no nosso meio. Esse ato solene de consagração é consumado quando os membros de um presbitério, concílio de pastores, convocados pela igreja, impõem as mãos sobre o vocacionado. Isso aí, né, na nossa convenção, ocorre 2 anos após o fim do seminário. Nós passamos 2 anos como obreiros dentro das igrejas, principalmente dentro da igreja que nós vamos ser consagrados, trabalhando, né? Aí essa igreja, no final do primeiro ano para o segundo, vai enviar uma carta para a convenção pedindo o concílio daquele pastor, para ele passar pelas provas, passar pelos testes orais e mostrar lá que ele está em consonância com a sua teologia, com aquilo que a palavra de Deus manda, certo? Ele sendo aprovado, a convenção, né, e a ordem dos pastores batistas irá nos mandar uma carta para a igreja, para o pastor e para a igreja, dizendo, olha, teu obreiro foi aprovado, teu obreiro está em consonância com a palavra de Deus e está liberado para trabalhar como pastor na tua igreja, aí junto com você. E daí nós vamos marcar ali, né, o culto de ordenação e depois um culto de posse, e assim ocorre, né? Por quê? Porque esse obreiro tem que ser experimentado na vida cristã, né? Não só antes, mas depois, durante e depois, né? Então, para que a gente veja se há algum desvio de conduta, alguma coisa, ser fortemente trabalhado, e se não mudar, ser desqualificado ou ser confirmado e qualificado pela palavra de Deus e pela igreja, certo? O ministro da palavra deve dedicar-se totalmente à obra para a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. Esse ponto 7, tá? Ele vai contra aqueles que são bivocacionados. Significa, olha, tem que te dedicar 100% ao evangelho. Tem muitos irmãos que são bivocacionados.
certo? Hoje, o que significa ser bivocacionado? Ele tem, além da igreja, um emprego, um trabalho, certo? Claro que diante disso, ele não pode se dedicar 100%, né? E muitos pensam que isso é falta de fé, de não confiar em Deus. Mas depende muito da realidade da igreja, do tamanho da igreja, do propósito da igreja, da necessidade desse ministro muitas vezes se envolver com a comunidade. Muitas vezes um emprego secular aproxima ele da comunidade e possibilita ele a ser lá um evangelista, né? Abrir as portas para trazer os seus colegas de trabalho, tantas coisas, irmãos. Cada caso é um caso, deve ser visto com muito cuidado. Não podemos criar uma regra geral para pregar todo mundo do mesmo jeito, né? Temos que ter cuidado, muito cuidado e amor em tudo que a gente faz. O pregador do evangelho deve viver do evangelho. Então, mais uma vez, o 8 vem reforçando esse trabalho único, certo? Às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequadamente e dignamente dos seus pastores. Eu não vejo problema nenhum, né, em trabalhar por um período, né, com um propósito, desde que assim se imponha e a gente veja que não vai nada contra o evangelho, não vai envergonhar a palavra de Deus, não vai criar nenhum constrangimento aos irmãos. Eu não vejo nenhum problema, não é pecado, não está lá, não é esse 8, esse 7, esse 8. Não, Jesus nunca falou, os evangelhos também não. Nós vemos os apóstolos trabalhando. Paulo era fabricante de tenda, né? Os discípulos pescavam, depois se dedicaram só a isso no início, aqueles que podiam. Então, e nós conhecemos na história da igreja vários que eram bivocacionados, né? E hoje nós temos muitos professores que são pastores e pastores que são professores, e isso é uma benção, ok? Também queremos falar aqui sobre lá 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, porque nós falamos das qualificações que são necessárias. Eu escolhi aqui uma versão da Bíblia Viva, é uma versão bem numa linguagem muito agradável e fácil de entendimento. Olha só, esta é uma verdade que você pode confiar. Se alguém deseja ser um pastor na igreja, ele deseja um nobre trabalho. Porém, o pastor deve ser um homem que ninguém possa acusar de nada, devoto em seu coração e mente a uma só mulher, exercendo domínio próprio na sua vida, sensato no seu pensar, alguém que possa ser respeitado, disposto a hospedar pessoas e ter a capacidade de ensinar. Ele não deve se embriagar ou ser violento. Ao contrário, ele deve ser gentil e evitar discussões. Ele não deve amar o dinheiro. Ele deve governar bem a sua casa, tendo filhos que obedeçam com todo o respeito devido. Pois se um homem não sabe governar sua própria família, como ele cuidará da igreja de Deus? Ele também não pode ser um novo convertido, para não correr o risco de ficar orgulhoso, caindo no mesmo erro do diabo e ser condenado assim como ele foi. Ele também precisa ele também precisa ter uma boa reputação com as pessoas de fora da igreja, para que ele não caia em desgraça e seja pego na armadilha do diabo. Queridos, essas são as qualificações: homem de uma só mulher, que crie bem os seus filhos, que cuide a sua casa, né? Que seja hospedeiro, não seja dado ao vinho nem à violência, né? Pelo contrário, seja gentil, não entre em discussões, certo? Não seja neófito, como nós chamamos novos na fé. E aqui nós temos uma grande realidade que vale a pena a gente discutir um pouquinho, que são muitas vezes os pastores muito novos que caem nesse engano, ou os leigos, né? Há muitos pastores leigos muito mais inteligentes que eu, e eu não estou falando de conhecimento e sabedoria, mas eu estou falando de preparo. Muitas vezes, o seminário, o tempo de experiência dentro da igreja moldam o nosso caráter, né?
moldam, o próprio Deus usa isso para quebrar o nosso orgulho e a nossa soberba. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, porque a soberba e o orgulho fazem parte do velho homem e volta e meia podem brotar na nossa vida. E se você sabe e que tem um chamado, se lembre que esse chamado é para agora. Não é para quando alguém te notar. Você deve vivê-lo agora na igreja. Sua posição é trabalhar na igreja e mostrar quem você é. E daí Cristo vai mostrar isso para a igreja, e a igreja, concordando, sendo submissa a Cristo Jesus, vai te separar para o ministério e vai fazer todo o caminho contigo. Deus te abençoe, Deus te cuide, e que se realize na tua vida o chamado de Cristo Jesus. Deus abençoe.